caso Cuba não respeitasse os interesses americanos. Em 1934, assume Fulgêncio Batista, general autoritário, muito corrupto e extremamente ligado a interesses americanos. Fulgêncio explora as riquezas de Cuba. Torna-se um ditador maltratador de Cuba e sua população. Ernesto Che Guevara, argentino, viajou pela América Latina e fica sensibilizado com a situação dos países. Em 1953, Fidel Castro ataca o quartel de Moncada, o quartel de onde Fulgêncio governava o país. Fidel foi preso e executado lá no México, onde Che vai ao seu encontro e começa a estruturar um plano para Cuba. Em 1957, Che e Fidel alugam um barco e vão a Cuba. Por ordem de Fulgêncio, o exército fica posto à espera deles e de seus amigos. O exército fuzila o barco. Mas Che e Fidel conseguem fugir e se esconder na selva de Sierra Maestra. Por 2 anos, Che e Fidel treinaram táticas de guerrilha na Sierra Maestra. E foram derrotando o exército por onde passavam até chegar em Havana, a capital do país, tomando o poder. Fulgêncio fugiu. Che e Fidel adotam medidas comunistas como reforma agrária, nacionalização e fuzilamento em massas da elite. A elite sobrevivente foge para os Estados Unidos e lá recebe treinamentos militares pela CIA à ordem de John Kennedy. Em 61, eles retornam à Cuba com a missão de matar Fidel e Che. Porém, são eles que morrem em uma emboscada na Baía dos Povos. Em 62, Cuba recebe os mísseis da União Soviética. O que gera uma crise entre União Soviética e Estados Unidos, ou melhor dizendo, Estados Unidos com Cuba. A crise acabou quando os Estados Unidos retiraram seus mísseis da Turquia e os soviéticos retiraram seus mísseis de Cuba. Os Estados Unidos garantiram que não invadiriam Cuba enquanto Fidel Castro vivia. Os Estados Unidos expulsam Cuba da Organização dos Estados Americanos. E de 1962 até os dias atuais, Cuba está sob um embargo naval e econômico imposto pelos Estados Unidos.